Boa noite. Eles têm várias cores, formas e sons. São atração principalmente na virada do ano. Nesta época aumentam as vendas de fogos de artifício e também a preocupação com acidentes. É preciso ter cuidados na hora de manusear o artefato para não estragar a festa. Durante o mês de dezembro, o movimento não para nesta loja que vende fogos de artifício em Santos, principalmente na semana antes do Ano Novo. As vendas no período representam 70% do faturamento em relação ao ano inteiro. O número de funcionários também aumenta, de 3 para 12 pessoas. Inclusive eu falo até para os compradores, né, que gostam de abrilhantar a festa deles de final de ano, que venham antes, porque muitas fábricas fecharam e nós estamos vendo a falta do produto. Então que eles corram, venham buscar, nós temos uma variedade enorme de produtos importados e nacionais, né, que pode abrilhantar a festa deles e deixar mais bonita. Há vários modelos. Os mais vendidos são os fogos grandes, coloridos, que custam entre R$ 30 e R$ 35 reais, e os de tiro que saem de R$ 25 a R$ 35 reais. As vendas continuam em alta graças a uma liminar da Associação Brasileira de Pirotecnia, em vigor desde maio, que suspendeu a lei municipal de janeiro deste ano, que proibia os fogos com barulho. Nós tivemos que mandar funcionário embora, tivemos que fazer acordo, porque o movimento da loja não dava para suprir o pagamento do funcionário. Então, o prejuízo foi assim, tipo, o que eu digo que a loja faturava 70%, 60% foi de prejuízo. Independentemente da legislação, os cuidados na hora do manuseio sempre são indispensáveis. Quanto mais potentes, mais perigosos são os fogos de artifício. Este tenente do Corpo de Bombeiros dá dicas importantes. O fogo de artifício deve ser manuseado sempre em área livre, longe de estabelecimentos de ensino, hospitais, locais de descanso de idosos, vias públicas, sempre local aberto, para cima, nunca direcionar para portas, janelas, varandas, terraços, para outras pessoas, não abafar, né, colocar embaixo de lata ou em locais fechados, sempre locais abertos e para cima. Ricardo Perrone é chefe do setor de queimados da Santa Casa de Santos. O médico alerta que o mau uso dos fogos de artifício em rojões, além de provocar queimaduras, pode deixar graves sequelas, inclusive irreversíveis. No caso da face, você pode ter queimaduras superficiais, queimaduras profundas. Você pode ter um acometimento dos olhos, podendo levar inclusive à cegueira. Você pode ter um acometimento do tímpano, podendo levar até a surdez. E começando a pensar nos ferimentos, você pode ter pequenos ferimentos da face, até como perda de orelha e perda de outras partes da face, às vezes com difícil resolução cirúrgica. Em uma situação de emergência, o que fazer antes da chegada dos bombeiros ou do socorro médico? Aí você lavar com água corrente, isso resfria a queimadura e dá uma sensação de alívio na dor. Você vai limpar essa área queimada, que pode ter resíduo de pólvora, cobrir com um pano limpo e procurar socorro médico. A lei municipal que foi suspensa em Santos tinha como principal objetivo preservar a saúde de animais domésticos e pessoas acamadas mais sensíveis ao som dos fogos de artifício. Uma embarcação virou na manhã de hoje entre as praias do Tombo e das Astúrias, no Guarujá. 5 pessoas foram resgatadas e passam bem. Segundo a Marinha, não houve poluição do mar. Uma equipe de peritos foi enviada para coletar informações. Um inquérito deve apurar as causas e responsabilidades do acidente. A virada do ano deve ser chuvosa na Baixada Santista. Segundo o Climatempo, a previsão para domingo, o último dia do ano, é de sol com nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve atingir 29 graus. Na segunda-feira, primeiro dia de 2018, tempo parcialmente encoberto de manhã. Também pode chover durante a tarde e a noite. A máxima deve ser de 32 graus em Santos. Quem precisa ir ao banco e ao poupa-tempo deve ficar atento neste fim de ano. As agências fecham amanhã e voltam a funcionar na terça-feira, dia 2 de janeiro. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as contas de consumo, água, luz, telefone e TV a cabo, além dos carnês que estiverem com vencimento nesses dias, podem ser pagos no primeiro dia útil depois do feriado, sem multa por atraso. O Poupa Tempo de Santos fecha amanhã, sábado e segunda. Na terça, o atendimento volta a partir do meio-dia. A rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento no Planalto, sentido litoral, entre os quilômetros 18 e 43.
e na baixada do quilômetro 62 ao 65. Na subida da serra, o trânsito está complicado do quilômetro 60 ao 51. A Anchieta também registra congestionamento sentido litoral entre os quilômetros 26 e 38. Entidade filantrópica que recebe cerca de 300 crianças em período integral precisa de ajuda para se manter em funcionamento. A Casa da Criança, em Santos, foi fundada há 128 anos para dar atendimento e cuidados a órfãos. Localizada na Avenida Rodrigues Alves, no Macuco, a Associação Casa da Criança ocupa uma área de 23 mil metros quadrados. É uma das mais antigas instituições em atividade de Santos. Um dos serviços oferecidos à comunidade é a Escola 13 de Maio, que funciona no mesmo espaço. Cerca de 300 crianças, dos 4 meses até os 5 anos de idade, ficam aqui em tempo integral, das 7h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Nesse período, tem 4 refeições e participam de diversas atividades. No período matutino, eles fazem a parte pedagógica, né? A gente da instrução, a base já da alfabetização, começa a ensinar algumas letras, números, faz a parte de socialização. Então, toda essa parte de incentivo à criança, atividade de vida prática, atividade de vida diária, para a criança desenvolver da melhor forma possível. E no período da tarde, a gente faz a parte lúdica, atividades, né, que também desenvolvem bastante a coordenação motora. A entidade filantrópica também possui uma casa de acolhimento com 12 crianças que foram afastadas da família pela justiça. Nós recebemos crianças aqui por ordem judicial, né, que passam por vulnerabilidade e riscos. Então o juiz acolhe e depois a gente acompanha as famílias dessas crianças e para reabilitá-los, para que eles possam estar recebendo as crianças de volta. A Casa da Criança foi fundada há 128 anos. Surgiu para dar atendimento e cuidados a crianças órfãs de pais que foram vítimas da epidemia de febre amarela na época. Carvalho de Mendonça, ele, sensibilizado com essas crianças na rua, ele abrigou essas crianças numa casa, eram 20 crianças, mais tarde passou a 60 crianças, e ele vendo que a situação das crianças, o número de crianças está aumentando, então foi quando foi construído esse prédio que vocês estão vendo aqui, que começou a abrigar mais crianças, passou a 100, passou a ter 350 crianças abrigadas aqui. Hoje, a Associação Casa da Criança mantém 2 convênios. Um da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, para a escola, e o outro do Governo do Estado para o serviço de acolhimento. Para manter a arrecadação, a instituição tem uma capela e 2 salões de festa para locação. Este com capacidade para 350 pessoas e este outro que acomoda até 150 pessoas, com churrasqueira e piscina. Mas para pagar os salários dos quase 100 funcionários e continuar prestando um serviço de qualidade, a entidade precisa de ajuda. A gente precisaria ter uma ajuda maior, tanto do governo municipal como estadual, e a gente aproveita a oportunidade para pedir à sociedade santista que se engaje também nesse movimento, para que a gente possa dar uma assistência melhor às crianças que são assistidas na casa. As dificuldades são um incentivo a mais para manter este importante trabalho. A direção garante, neste espaço com tanto verde e energia da criançada, todo esse trabalho e dedicação são recompensados. A criança é um diamante para a gente, né? Então, mesmo a gente ensinando, a gente está aprendendo demais. Eu amo o que eu faço, todas as pessoas que também aqui trabalham fazem em prol disso, para a criança. O telefone da Casa da Criança é o 3222-4500, 3222-4500. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje parte do decreto de indulto de Natal do presidente Temer. Esse e outros destaques você vê agora no Brasil em 1 minuto. O decreto do presidente Michel Temer reduziu o tempo de cumprimento das penas a condenados por crimes sem violência ou grave ameaça. A presidente do STF, Carmen Lúcia, acolheu os questionamentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que protocolou a ação na Suprema Corte para suspender os efeitos do decreto. O presidente Temer não vai mais passar o Réveillon na base naval da Restinga de Marambaia, no litoral do Rio, por falta de estrutura médica.
Há 15 dias, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico para desobstrução da uretra. Com o cancelamento da viagem, Temer deve ficar os últimos dias do ano em Brasília. O deputado federal Pedro Fernandes informou que foi convidado para assumir o Ministério do Trabalho. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União amanhã. O Palácio do Planalto não confirmou a escolha para o cargo. O parlamentar do PTB do Maranhão deve substituir Ronaldo Nogueira, que pediu demissão. Os deputados de São Paulo aprovaram um projeto de lei que institui o Dia Sem Carne. A proposta proíbe o fornecimento às segundas-feiras em bares, restaurantes, escolas públicas e estabelecimentos que servem comida em órgãos públicos. Segundo o autor do projeto, deputado Feliciano Filho, o objetivo é chamar a atenção para os efeitos do consumo sobre o meio ambiente. E agora vamos falar mais sobre política. Eu recebo o professor universitário, cientista político Iberê Cirna, que vai fazer um balanço do ano e projetar aí 2018. Iberê, boa noite. Sei que você não tem bola de cristal, né? Mas dá para a gente tentar fazer algumas projeções. A gente viu aí, a ministra Carmen Lúcia suspendeu, né, alguns trechos do decreto de indústria do Natal do presidente Temer. O que foi suspenso, Iberê? Na verdade, a gente tem que entender que ela suspendeu 3 pontos importantes. Primeiro que nesse decreto novo, ele não estabelece o tamanho da pena. Até o decreto anterior era para presos, para sentenças até 12 anos. Isso ele omitiu. Então fica para 30, 40, quanto você quiser. Depois nós começamos com essa comutação da pena, desde Fernando Henrique era 1/3. 1/3. Depois com Lula passou 1/4. E agora foi a 1/5. 1/5. Isso significa que uma pena de 10 você cumpre 20, né? Você cumpre só 2 anos, de 10 anos cumpre 2. Então esse é um dos pontos. O outro ponto importante, quer dizer, além de o executivo está indo contra as decisões do judiciário. Essa é uma guerra meio complicada. E também nesse meio de confusão aí, ele liberou o pagamento da multa. Ele não fala do pagamento da multa, ou seja, se você tem lá um indivíduo que foi preso e na sua sentença ele tem que pagar uma multa, como alguns aí, de 2, 3, 5 milhões, isso também fica isento, fica indultado. Então fica uma coisa, e tanto é que a procuradora diz que isso é renúncia fiscal, porque na verdade eu estou abrindo mão de um dinheiro que é do governo, o que não pode. Então ela também acatou isso, empurrou. Os outros pontos, são 27 pontos ao todo, passaram. Mas essas coisas do 1/4, 1/5 e 12 anos, fica valendo o do anterior, do dezembro do ano passado, que dizia em 12 anos a pena maior, até 12 anos, e 1/4 da pena, né? Então fica valendo a questão anterior. Até que o Judiciário, o Supremo, volte a trabalhar e aí vai julgar esses pontos que estão sob liminar. Ele estava legislando com esse decreto, porque a procuradora também achou que houve interferência de poderes, executivo, né, uma ingerência no... No fundo, é uma previsão constitucional, e aí o Temer não erraria a esse ponto, né? Porque ninguém é mais constitucionalista do que ele, né? É um professor de direito constitucional. Isso é previsto na Constituição. Né? Mas existem alguns limites, né? E esses limites não podem interferir no outro poder. Então, por esta razão, eu acho que a ministra Carmen Lúcia teve uma atitude salutar, né? Congelando esses pontos são mais polêmicos, embora o senador Randolph também já entrou com uma ação de inconstitucionalidade do indulto todo, que ele chama de insulto de Natal. Como um todo e não só esses. Como um todo e não só os pontos. Bom, o que dá para esperar para 2018 aí, Iberê? Eleição presidencial, governo estadual, senador, deputado, federal, estadual. Qual deve ser o comportamento, principalmente, dos eleitores e também como devem se comportar os políticos depois de toda essa devassa que o país passou aí nesse ano? Os eleitores, eu acho que devem assumir que é a última fronteira para dar jeito nesse Brasil. O eleitor tem que, hoje, ele tem as mídias sociais, tem televisão, a imprensa está cumprindo um papel, a imprensa séria, obviamente, levando a público todas essas denúncias, valores, nomes, formas de
usurpar do dinheiro público. Ora, nós esperamos que o eleitor tenha esse conhecimento e na hora de depositar o seu voto numa urna, escolha de uma melhor maneira. Não esses bandidos já consumados, conhecidos, julgados, né? Então, procurar melhorar... muitos deles que vão tentar se manter para garantir o foro privilegiado, não é? Que é uma outra discussão, o foro privilegiado, que hoje protege, não sei se você sabe o número, 55 mil pessoas têm 55 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil. São juízes, são desembargadores, e aí por fora. Então isso também tem que ser discutido. Agora, a gente espera que em 2018 nós tenhamos aqui esse nosso bate-papo tão agradável. Estamos falando assim do número de escolas que foram construídas, do número de hospitais que foram inaugurados, né? Eu tenho essa esperança de que em 2018 a gente possa estar conversando isso, e não desde 2014 a gente está falando somente de assalto ao cofre público, delações premiadas, delação do fim do mundo, carne fraca, carne podre. Gente, onde é que nós vamos parar? Então, a esperança não vamos perder nunca a esperança. Afinal das contas, viu, Irineu? O Brasil é nosso, não é deles. Com certeza. Ou nós tomamos isso, né? Ou nós tomamos conta do Brasil, ou eles vão continuar tomando conta da gente. Agora, Iberê, eu li uma pesquisa, eu não vou conseguir lembrar, lamentavelmente agora, para dizer qual foi a fonte, mas eu vi na internet, que dizia a respeito de privatizações, que o brasileiro, a grande maioria, um número alto, em torno de 70%, é contra as privatizações. Por que isso ocorre? E os políticos não vão poder sequer falar em privatização, então, nas suas campanhas no ano que vem? Sabe o que acontece, Leandro? Eu acho que tudo no Brasil é relegado, não se explica à população. Esse é o grande problema. Se você olhar, nós estamos aí a privatização das telecomunicações. Ora, veja em quantos nós temos hoje de internet de qualidade. Isso foi privatizado. Se tivesse na mão do governo, possivelmente não teríamos. Estaríamos ainda com o famoso orelhão e aquela fichazinha. Comprando cotas de telefone da Telesp. Agora, ninguém defende totalmente a privatização. Ela tem que ser discutida, ela tem que ser clarificada para a população. Coisa que parece que os políticos não têm preocupação. É explicar como essas reformas, como tudo que se faz em Brasília, tem uma dificuldade muito grande de explicar para a população. Então a população fica o quê? À mercê de grande boataria, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Foi o que aconteceu com a Previdência, por exemplo, com a reforma da Previdência, Iberê? Então, faltou o governo esclarecer e discutir mais o que é a reforma, a necessidade da reforma? Sem dúvida. Ele veio no final tentar explicar, mas ainda falta, tem muitos dados aí que são conflitantes. Você pega aí grandes economistas que acabam mostrando que a dívida da Previdência não é essa, né? Falta clareza nisso, né? Porque um fala, olha, não tem déficit, o outro vem e fala, não, pelo contrário, vai explodir. Quer dizer, a gente fica nesse tiroteio. Então né? assim, acontece que somos atropelados por uma coisa chamada urna e temos que apertar um botão lá. Então essa coisa preocupa realmente. É um pouquinho mais de transparência, de explicação para a população dos atos do governo. Senão não tem jeito. Da mesma forma que a população rejeita de uma maneira, com números altos, as privatizações, rejeita também o presidente Michel Temer. 77% é a maior desde a época do ex-presidente José Sarney. O que você acredita levou a esse resultado? Primeiro, se você olhar o Temer, ele nunca foi um homem político, né? Ele nunca teve voto. Entendeu? Ele teve dificuldade para se eleger deputado federal. Carisma, né? Também, vamos combinar. Foi como suplente. Então, a preocupação é que ele fazia parte do outro governo. No meio do caminho, ele deixou de ser vice-presidente e apoiou o impeachment. Aí queimaram a Dilma, fritaram a Dilma e ele se safou. Aí ele monta um ministério com 8 denunciados na Lava Jato. Nós estamos numa brincadeira, assim... Eu vou deixar esse desafio aqui ao Gustavo que está ali, que é o editor desse jornal. Gustavo, faça uma pesquisa. Eu duvido que o brasileiro saiba o nome dos ministros do Brasil. Eu duvido, porque nós estamos trocando a cada semana. O indivíduo, assim, hoje é seu dia de ser ministro.
Aí sai foi esse. o tempo que a gente memorizava. Opa! Era aquele time de futebol antigo, né, Iberê? A gente então nós sabia, vamos fazer essa pesquisa, você vai ver que nós não sabemos nem quem é, nem o que faz. Então essa é uma coisa complicada. E isto faz com que você pegue deputados lá, não sei aonde, para ser ministro. Então, não na qualificação, de repente eles são qualificados. Um minutinho, uma pergunta que eu queria fazer para encerrar. O ano também foi marcado, não é, Iberê, por divergências entre ministros do Supremo Tribunal Federal. E de alguma maneira, me parece que o brasileiro começou a ter uma percepção diferente do que é o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que antes era meio imaculada, né? Aqueles homens de preto, tal, intocáveis, a supremacia da lei no país, de repente se descortinou e se mostrou uma coisa absolutamente diferente. Por que também isso aconteceu? Porque nós começamos a ter, assim, a politização do judiciário. Isso é uma coisa que preocupa muito. Então, quando nós falamos lá atrás dos ministros, você tinha figuras impolutas, né? Figuras que se mantinham analisando pura e simplesmente a Constituição. Homens de altíssimo gabarito. Depois que nós temos o 5º Constitucional, que as indicações são políticas, me parece que é uma cobrança. Eu coloco você lá no Supremo, mas você me defende. E aí eu politizei todas as denúncias que entraram para o Supremo. É o meu ponto de vista. Perdeu-se o respeito um pouco. Beleza, obrigado, viu, mais uma vez. Imagina. Bom 2018, início de 2018 para você. E contamos com você aqui no Caderno Regional. Muito obrigado pela preferência de estar aqui e desejar um bom ano aos nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Iberê? Depois de quase 3 meses fechado, o Museu Pelé reabriu ao público na última semana e com novidades. Brincadeiras que fazem parte da infância de muita gente. Quem quiser vai poder também testar suas habilidades no chute a gol. O Espaço Brincar é uma das novidades do Museu Pelé, que reabriu depois de quase 3 meses fechado ao público. Eu não conhecia muito bem a história do Pelé, mas agora eu conheci mais ou menos como é que ele foi pro Santos, aí os times que ele participou, os mundiais, essas coisas. Tá muito bonito, é um museu emocionante, né? A história do Pelé, ainda mais para quem tem um pouco mais de idade, que viveu um pedaço disso aí, é muito bonito. Tá muito bem montado, tá muito bem estruturado, tá autoexplicativo. A primeira parte da reforma incluiu ainda a melhora da estrutura, com manutenção das calhas e telhados. Fica claro aqui que a gente busca a integração entre os pais e os filhos. É importante te dar o despertar para a criança de visitar um museu, eles terem acesso à cultura, a esporte e a integração entre pai e filho. As novidades agradaram o público, que vem de todo o Brasil, para reverenciar o maior de todos os tempos. Seu Aurélio, torcedor do Fluminense que veio passar o Réveillon na cidade, gostou do que viu. Quem gosta de futebol tem que gostar de Pelé, né? Pelé foi um marco, né? E foi o ano de ouro do Brasil, né? Era Pelé e mais 10, né? Mas todos os 10 estavam muito bons também, sem dúvida. A área de exposições, que inclui a linha do Templo do Rei do Futebol, também conta com novidades. O 4º piso abriga agora uma exposição do fotógrafo José Dias Herrera. O fotógrafo que mais registrou o Rei do Futebol, que é no 4º andar. Eu convido vocês, que está incrível essa exposição. O Museu Pelé funciona no Largo Marquês de Monte Alegre, número 1, no Valongo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A edição de hoje termina aqui no youtube.com/santaportal. Você pode rever todas as reportagens aqui do Caderno Regional. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.